Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela tua graça incomparável, Senhor. Muito obrigado. Nós te exaltamos, Senhor. Muito obrigado. Reconhecemos teu sacrifício em nosso lugar, pagando a nossa dívida de pecado, diante do nosso Pai. Obrigado. Muito obrigado. Amém. Aleluia. Pode assentar um pouquinho, por favor. O texto que vamos examinar nessa noite é uma cena, uma das comparações mais importantes do reino de Deus. Está lá em Lucas capítulo 14, versos 15 a 24. Várias das nossas Bíblias têm como título para esse trecho a parábola da grande ceia. Lucas 14, de 15 a 24. Ao ouvir isso, uma das pessoas que estavam à mesa com Yeshua lhe disse: quão abençoados serão os que comerem pão no reino de Deus. Mas ele respondeu: certa vez, um homem ofereceu um banquete e convidou várias pessoas. Quando chegou a hora, enviou seu escravo para dizer aos convidados: venham, tudo está pronto. Mas eles responderam com uma série de desculpas. O primeiro lhe disse: acabei de comprar um campo, preciso vê-lo. Por favor, aceite minhas desculpas. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e vou testá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabei de me casar, por isso não posso ir. O escravo voltou e relatou tudo ao Senhor. Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao escravo: rápido, saia às ruas e becos da cidade e traga os pobres, os desfigurados, os cegos, os aleijados. O escravo disse: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. O Senhor disse ao escravo: vá pelos caminhos e estradas e pelas fronteiras e persuada as pessoas a entrar, para que minha casa fique repleta. Eu lhes digo, nenhum dos que foram convidados provará o gosto do meu banquete. Amém. Se você olhar para os versículos anteriores a essa parábola, vai perceber que o contexto é bem inusitado. Jesus está numa casa de um religioso jantando. Ele foi convidado, acabou de curar um homem que tinha uma das suas mãos mirrada. Enquanto eles conversam, alguém faz a pergunta típica que se faria para um rabi, para um mestre itinerante. A pergunta típica, ou o comentário típico que enseja um comentário do mestre, que seria a porta para abrir o diálogo sobre o reino de Deus, aparece lá no verso 15, quando alguém na festa ou alguém no jantar diz: quão abençoados serão os que comerem pão no reino de Deus. E por que essa pessoa disse isso? Nos versos anteriores, Jesus começa a ensinar sobre a humildade no reino dos céus. Diga: humildade. Em meio à ceia, Jesus está dizendo: vejam bem, quando vocês forem convidados para uma ceia, para um banquete, não prefiram os primeiros lugares, os primeiros assentos mais próximos da autoridade do anfitrião, mas vão para os últimos lugares. Não tragam para si próprios a honra, deixem
que o dono da casa os honre, mas Jesus não está falando de coisas naturais. O ensino de Jesus não é uma aula de boas maneiras. Jesus está falando sobre o reino. Jesus está dizendo que o reino de Deus requer humildade. Para que cada um de nós entre na posição que Deus tem para nós, o nosso coração terá que ser um coração quebrantado. E aí, quando alguém diz, bendito aquele que entrar e cear no reino de Deus, ou seja, que honra tremenda, se essa pessoa for achada humilde, como Deus a honrará, é o que esse interlocutor está dizendo. Jesus reage de uma forma diferente, completamente diferente daquilo que seria esperado. O normal seria Jesus dizer algo do tipo: assim seja, que cada um de nós seja encontrado humilde para poder participar do banquete do reino de Deus. Que cada um de nós seja considerado digno de se assentar à mesa com o Senhor. Jesus não vai dizer nada disso. Se ele dissesse isso, naturalmente as pessoas do banquete afirmariam: aprovado no teste. Ele tem conhecimento das profecias. Mas, para que a gente entenda melhor essas coisas, precisamos voltar à célebre profecia sobre o banquete do reino de Deus. Isaías capítulo 25 nos vai falar sobre essa célebre profecia, que na verdade é o assunto agora na mesa do banquete. Isaías capítulo 25, versos 6 a 9. 600 ou 700 anos antes desse banquete de Jesus, Isaías tinha profetizado estas palavras que vamos ler agora. O Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos, diga a todos os povos, um banquete. É isso que eles estão conversando lá na casa do religioso. A profecia de Isaías 25. O Senhor dos exércitos dará para que povo? Povo judeu? Não. Todos os povos. Um banquete. Agora olha o que a Bíblia diz. De coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos. Para eles isso era um manjar, tá, gente? A gente já está olhando assim, Uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados, coisa fina. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos. O seu chat tece um comentário sobre essa coberta que envolve todos os povos. Ele diz que lá no hebraico a ideia de um manto de luto. Deus está removendo a tristeza, a dor, o luto nesse banquete. É festa mesmo. É a festa profetizada por Isaías. Vamos continuar, olha lá. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Olha como o povo vai reagir. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aleluia, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! O banquete messiânico, o banquete de salvação tão esperado pelos judeus,
Mas vejam que problema. Vocês sabem que no 6º século antes de Cristo, os judeus foram levados cativos para o Reino do Sul foi para lá, ficou 70 anos lá. Aqueles que voltaram para a Judéia tiveram um problema. Na Judéia, o que estava sendo falado não era o hebraico dos textos sagrados que eles possuíam, mas era o arameu, o aramaico. E quando eles voltam para a sua terra, eles têm que fazer uma tradução do seu texto sagrado, do Antigo Testamento, para a língua aramaica. Isso era o Targum, passou a ser chamado de Targum, a tradução do hebraico para o aramaico. Só que o texto do Targum deixou de ser mera tradução e passou a ser, na verdade, uma tradução comentada, um texto expandido do hebraico original. Então, a lei de Moisés e as profecias escritas em hebraico, quase todo o texto hebraico, alguns pequenos trechos do Antigo Testamento só eram em aramaico, agora tem que ser traduzido para que o povo da terra consiga ter acesso às Escrituras. E nessa tradução acrescentam-se comentários, e alguns comentários não foram nada felizes. Por exemplo, sobre esse texto que nós acabamos de ler, em que Isaías abertamente fala de um banquete para todos os... Olha o que o Targum de Isaías disse: Jeová dos exércitos oferecerá neste monte um banquete para todas as nações, e ainda que eles tenham pensado que fosse tudo uma honra, trará vergonha e grandes pragas sobre eles, pragas das quais não poderão escapar, pragas por meio das quais chegará o fim deles. Olha só, o Targum de Isaías, a tradução já com comentário do texto de Isaías 29, 25, 6 a 9, mudou completamente o sentido, dizendo que o banquete do Senhor no último dia para os não-judeus era uma grande cilada, era para destruí-los. A visão de Isaías se perdeu no Targum. Surgiu um outro texto chamado Livro de Enoque, no 2º século antes de Cristo, que manteve essa mesma adulteração da profecia. Preste atenção. O texto de Enoque fala de um banquete do Messias, no qual os gentios, ou seja, os não-judeus também estariam incluídos, mas, olha o que diz o livro de Enoque: porém, o anjo da morte estará presente e usará sua espada para destruí-los. O sangue correrá pelo salão do banquete, e os crentes aqui são os judeus, e os crentes se verão obrigados a caminhar sobre ele, sobre o sangue, para poderem se sentar à mesa com o seu Messias. E aí, um terceiro grupo, a comunidade de Qumran, que foi justamente o grupo que guardou os textos, várias cópias do Antigo Testamento, que recentemente foram encontradas, escreveu um texto famosíssimo chamado A Regra Messiânica. A comunidade de Qumran tinha a absoluta certeza de que os não-judeus nem estariam presentes no banquete do Senhor. E eles chegam a dizer o seguinte: e aqueles que fossem aflitos na carne, paralisados dos pés ou das mãos, coxos, cegos, surdos, mudos, açoitados na carne, que tivessem uma imperfeição visível, não poderiam participar do banquete da salvação. A gente está testemunhando nesses três casos uma
deterioração ao longo do tempo do sentido da profecia de Isaías 25. E quando Jesus está lá na mesa com aquele religioso, está lá no banquete, na mente dos judeus soa o seguinte: só nós participaremos. Nenhum não-judeu vai se assentar com o Senhor. Eles tinham comido do Targum, eles tinham tido acesso ao livro de Enoque, eles tinham recebido a influência dos essênios lá da comunidade de Qumran. Eles estão totalmente orgulhosos, dizendo: a salvação pertence somente aos judeus. Aí Jesus começa a contar uma história. Depois de alguém dizer: bendito aquele que comer, se assentar no reino de Deus, Jesus diz: deixa eu contar um negócio para vocês. Está na hora de mudarmos conceitos. Um homem, diz Jesus, mandou o seu servo, e mandou o seu servo dizendo às pessoas: venham, tudo está preparado. Um homem fez uma grande ceia, convidou a muitos, e na hora da ceia enviou seu servo a dizer aos convidados: venham que tudo está preparado. E todos a uma começaram a dar desculpas. Diga comigo: um homem preparou um enorme banquete. Vamos entender um pouquinho da cultura daquele povo. Normalmente no Oriente Médio, para um banquete eram feitos 2 convites. Preste atenção. Primeiro convite formal era feito às pessoas, era mandado um mensageiro, algo do tipo, para que as pessoas dissessem ao anfitrião se iriam ou não à celebração. Isso era dito no primeiro convite. Depois, quando estava chegando perto o momento da festa, era enviado de novo o convite, era feito o segundo convite, apenas para confirmar aquilo que já estava tratado. E se alguma pessoa quisesse fugir da celebração, precisasse se ausentar, teria que dar um motivo muito convincente, porque tudo já havia sido comprado, calculando que aquela pessoa estaria no banquete. Os banquetes duravam dias, o gasto era imenso. Vocês sabem que uma festa de casamento no Oriente durava 7 dias, por exemplo. Cadê os solteiros? Todo mundo aí doido para ir para o Oriente para se casar, né? Haja dinheiro. O que vai acontecer agora é algo completamente desonroso. Não cabia na cultura oriental, não cabia acontecer o que vai acontecer. Primeiro o criado chega no primeiro convidado, e o primeiro convidado diz: eu comprei uma fazenda, comprei terra, e preciso ir ver a terra. Que desculpa esfarrapada. Vocês conhecem alguém que compra uma propriedade, compra uma fazenda, compra uma chacrinha, compra um sítio, sem ter visto? Vocês conseguem imaginar? Peraí, eu comprei uma terra, comprei o terreno lá na China, mas antes de comprar o terreno lá na China, eu vou olhar bem aquele terreno. Particularmente no Oriente agrícola, no Oriente Médio agrícola. Uma fazenda que normalmente seria utilizada para agricultura, numa região ou numa área geográfica cujas terras não eram muito férteis. Teria que ser visto se a terra era inclinada ou não, se era perto de fontes de água ou não, se havia drenagem ou não para a época das chuvas. Tudo isso teria que ser cuidadosamente examinado antes de se fechar o negócio. Ninguém compraria uma fazenda sem antes analisar.
Mas essa pessoa aqui, na hora de confirmar, na última hora, ela diz, eu não posso, porque eu tenho que examinar terras. Diga comigo, olhar terras. É um olhador de terras. A terra que ele comprou, ele tem que olhar de novo, e agora ele não vai para o banquete. Aí o segundo diz, eu comprei 5 juntas de bois. Vou testá-los. Vou testar esses bois. Te peço que me desculpes, mas eu não vou poder ir para o banquete. Ninguém compra um animal para o trabalho sem saber se o animal presta para trabalhar. Ninguém vai fazer isso. Ninguém contrata uma pessoa, ninguém compra um animal, ninguém compra uma máquina sem pelo menos ver se o negócio funciona. Não sei quantos de vocês já fizeram compras no Paraguai. De vez em quando a gente ouve a história de uma pessoa que comprou na rua, o negócio era a caixa de um barbeador e a pessoa está toda feliz e quando abre, chega em casa, o barbeador está oco, não tem nada dentro, é só a casquinha. E a gente diz, olha, ninguém que vai ao Paraguai deve comprar coisa na rua. Se você for comprar alguma coisa, vá numa loja. Comprar coisa na rua no Paraguai é pedir para ser levado. Tem gente que já comprou perfume, o perfume estava na metade, por aí vai, as longas histórias. Teve gente que comprou perfume e era só água. Teve gente que comprou videogame e era caixa vazia. Ninguém compra um animal sem antes testá-lo para o trabalho, um animal de carga. Mas eles vão dizer, esse segundo homem vai dizer, me desculpa, mas eu agora vou ter que testar o bicho, ou os bichos. E o terceiro vai ser grosseiro. Olha, então o primeiro, vamos lá, o primeiro, ele vai olhar terras. O segundo vai, entre aspas, trabalhar, diga trabalhar. O terceiro vai ser muito grosseiro, porque ele nem vai pedir desculpa, presta atenção no texto. Extremamente deselegante, ele vai dizer, olha, casei e não vou. Como se casasse fosse problema para poder celebrar, para poder participar de banquete. Eu acho que fica até mais gostoso participar dos banquetes, ir para os encontros sociais, quando a gente está bem casado, né, minha gente? Vai, né? Vem cá, minha gata. Olha nós dois chegando no banquete, ó. Me mata de vergonha. Coisa boa. Olha que desculpa fajuta foi essa. Eu me casei e não posso ir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na cultura judaica, era extremamente vergonhoso falar do casamento sem o devido respeito. Alguém falar da sua esposa sem ter o devido cuidado ao se referir a ela, era inaceitável. Bem, mas esse homem diz, eu não posso ir, porque casei, minha esposa não vai querer ir comigo, não vou não. Tem um texto lá, do Rabi Hanan ben Rabá, no Talmud babilônico. O Talmud é um registro de discussões entre mestres rabinos, discussões de ética, costumes, leis e outras coisas mais. Hanan ben Rabá diz o seguinte, todos sabemos com que propósito a esposa entra para a sala, para o quarto, para a peça matrimonial. Mas aquele que falar disso, falar da esposa, falar do matrimônio, falar do casamento, de forma desonrosa, ainda que tenha recebido uma bênção para 70 anos de felicidade, dizia o Rabi Hanan ben Rabá, está transformando a bênção em mal. Não se pode falar do casamento levianamente. Esse homem que diz aqui, olha, eu tenho uma mulher esperando lá em casa, não posso ir para o banquete, não me esperes, eu não irei, está
desonrando o seu casamento dentro da cultura dos judeus. Porque o casamento não era impedimento para a vida Aí, a reação do dono do banquete é irar-se. Diga comigo, irar. Preste atenção. Nas 3 vezes em que o convite ou a confirmação do convite foi recusada pelos convidados, nas 3 vezes eles se referiram ao servo do dono do banquete como se estivessem falando com o próprio dono do banquete. Nas 3 vezes eles dizem não poder ir ao teu banquete, ou os 2 primeiros chegam a dizer: rogo-te, peço-te que me deis por escusado, peço as tuas desculpas. Ou seja, o servo que convida para o banquete tem a autoridade do anfitrião. Estamos juntos no pensamento? Teólogos vão dizer que a única pessoa que poderia ser esse servo, convidando com a autoridade do dono do banquete, sendo tratado como tal, é Cristo. Jesus novamente está falando sobre si. Está fazendo um eco àquela história que Lucas contou, capítulos antes, sobre os lavradores e a vinha, quando Deus envia seus mensageiros, profetas, para que os homens deem para ele o lucro ou os frutos, os primeiros frutos da vinha. Por fim, Deus envia o seu próprio filho. E diz, o filho eles irão honrar, mas aí eles pegam o filho e o matam. Jesus novamente está falando dessas coisas. Ele diz: o Senhor vai se encher de ira, tendo ouvido o servo que foi rejeitado, levando a autoridade do próprio Senhor da festa, mas em meio à sua ira o Senhor vai olhar para o servo e dizer: vai logo pelas praças e pelas ruas da cidade e traga aqui os pobres, os mancos, os coxos e os cegos. Diga, os pobres, os mancos, os coxos, os cegos. Deus está dizendo, Jesus está contando: tragam agora para o banquete toda a sorte de gente rejeitada. Gente que, segundo a comunidade de Qumran, nem participaria do banquete. Tragam agora essa gente toda, reúnam-nos, porque nós precisamos celebrar, precisamos comer essa festa que eu preparei. Aí o servo diz: Senhor, fez-se como mandaste, e ainda há lugar. Quando os 3 convidados rejeitam o convite, e o servo retorna com a sua rejeição, com a sua mensagem, o Senhor se enche de ira, mas a sua ira se transforma em graça. Em vez de mandar um recado de volta, dizendo: olha, eu tenho todos os motivos para inclusive processar vocês, eu tenho todos os motivos de cortar completamente relações com vocês, o dono da festa diz: não, eu vou canalizar minha ira toda para aqueles que não têm nenhum favor, em forma de graça, em forma de amor, e eu vou convidar os rejeitados agora para o banquete da salvação. E mesmo quando vão chegando aquelas pessoas e o servo vai olhando, a casa está se enchendo, mas ainda falta, ainda tem lugar vazio, ainda falta gente para ocupar tudo, ele diz para o Senhor: tem mais lugar. O Senhor vai dizer para ele: vai pelos caminhos e valados, vai para a ralé da ralé, acha agora aqueles que nem são vistos,
e com energia faça-os vir para a festa. Diga comigo, a energia do amor. Essa expressão que algumas Bíblias traduzem como força-os a entrar, foi muito mal interpretada ao longo dos séculos. Santo Agostinho, por exemplo, fez com que o exército católico romano dizimasse parte do norte da África, baseado nessa ideia: ou vem pela força, ou morre. A Santa Inquisição Espanhola fez a mesma coisa. Muita gente morreu sendo forçada a participar do banquete da salvação. Não, nunca foi essa a intenção de Jesus no texto. Quando ele diz força-os a entrar, não é pegar pelo braço e sair arrastando. A ideia é a seguinte, presta muita atenção. Ninguém que fosse invisível para a sociedade acreditaria que estava sendo convidado para o banquete de um nobre. Nenhum dos invisíveis, dos intocáveis acreditaria. O que o Senhor da festa está dizendo é: convençam-nos de que o convite é verdadeiro, é legítimo, eles precisam vir. Vocês estão aí? Convençam-nos de que é verdade, de que a oferta da graça é grandiosa e é mesmo para a ralé do mundo. Convençam essa gente. Eu quero muita gente comendo aqui do banquete. Obriguem-nos, sem coação, sem força, sem perseguição. Sejam servos falando do amor. Mostrem para eles que é verdade o convite. E aí Jesus vai dizer: eu vos digo. Ele mudou completamente o tratamento. Antes ele vinha contando sobre o que o servo tinha dito para o seu senhor, o que os convidados tinham dito para o servo. Agora Jesus não está mais contando parábola nenhuma. Ele está olhando para as pessoas que estão ali na mesa com ele, à mesa com ele, e diz: eu vos digo, nenhum daqueles homens que foi convidado e logicamente rejeitou o convite, provará o meu ou a minha ceia, o meu banquete. O que Jesus está dizendo? Que o banquete da salvação é dele. Ele está dizendo abertamente que ele é o Messias. Ele encerra a conversa revelando quem ele é. Nenhum daqueles que rejeitou o convite vai provar do meu banquete. Mas agora eu quero relembrar com você por que eles rejeitaram o convite. Vamos voltar. Diga: olhar terras. Preste atenção. Você está olhando para onde em vez de olhar para o reino? Porque Jesus falou isso, essas palavras, para gente que estava comendo com ele. Você está comendo com Jesus hoje aqui? Ele te faz a mesma pergunta. Não, pastor. Eu tenho umas aquisições aí muito importantes, negócios importantíssimos. Papai Noel bateu a minha porta, pastor. Negócios da China. É isso? É isso que está te fazendo deixar de olhar para o reino? São essas terras? O segundo diz: eu tenho que trabalhar, Senhor. Essa desculpa é tão comum, né, irmãos? É trabalho. Eu tenho compromissos. Este.
este, é a facul, é o mestrado, é o doutorado, não sei o que mais. Eu comprei umas juntas de bois, eu tenho que testar, eu tenho que ver se o negócio funciona. Tem gente que prefere se gastar no trabalho a comer de graça no banquete do Senhor. É isso que Jesus está falando aqui. Eu tenho que trabalhar para me manter. Jesus diz, mas eu quero te manter. Eu quero abençoar o teu trabalho, enquanto você me prioriza. Quem quer te manter sou eu. Vem para a mesa do banquete. E o terceiro vai dizer, Senhor, eu casei. Olha aí. E Jesus vai dizer, peraí. Família é impedimento a que se assente na mesa do banquete? O mesmo Jesus que estava sentado conversando com aquela gente, está sentado aqui hoje conversando com você e comigo. É o mesmo. E está dizendo as mesmas coisas, que os valores dele não mudaram. Ele é o mesmo Jesus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Essa canção antiga vai continuar dizendo assim, quem conhece canta comigo. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. 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 Glória a Deus. Isaías 49, vamos lá, esse texto maravilhoso. Nós poderíamos ficar relendo Isaías 25, mais 25 vezes, o texto do banquete, mas nós vamos para Isaías 49. Aleluia. 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 Olha que coisa tremenda que Deus disse. Vamos falar um pouquinho nesse final da mensagem sobre o banquete da salvação. Sim, diz ele, Isaías 49, verso 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Eu não quero só os judeus, Deus diz, lá por meio de Isaías, olha o Targum babilônico tentou tirar essa ideia, mas não dá. Isaías repetidamente vai dizer, Deus quer cada um de nós, mas o detalhe, quem rejeitar o banquete, agora, fica fora amanhã,
mas Deus, por sua graça, acha outros para ocuparem o lugar. Cuidado. Antes de a gente continuar falando do banquete, se você rejeitar o que Deus fizer hoje nos seus dias, alguém te substituirá. Dos caminhos e valados, Deus colocará rostos invisíveis no lugar que era seu. Que nenhum de nós se prive do banquete. Em nome de Jesus. Vamos para Isaías 56. Isaías 56. Vamos ler do verso 1 até o verso 8. A vocação dos gentios. Assim diz o Senhor: mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar-se. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, o descanso, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor dizendo: o Senhor com efeito me separará do seu povo. Nem tampouco diga o eunuco: eis que eu sou uma árvore seca. Ou seja, que aqueles que não são judeus não digam que são excluídos da salvação. E aqueles que têm defeitos físicos, limitações, não digam que Deus os rejeitou. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a aliança. Antes de continuar, eu preciso lembrar vocês que o Novo Testamento vai dizer para nós que o nosso sábado não é um dia, não é uma data, mas é uma pessoa. O Shabat para nós, o descanso para nós se chama Jesus Cristo de Nazaré. É nele, e não num dia da semana, é nele, na pessoa dele, que achamos descanso. Os apóstolos entenderam isso com muita clareza. Então, quando esse texto fala sobre aqueles que guardam o sábado, ou que têm como deleitoso o dia, o tempo, a estação, a era do Senhor, isso para nós, Nova Aliança, Novo Testamento, refere-se à encarnação do sábado, que é Jesus vindo à terra. O descanso chegou. Então nós podemos continuar. Darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Deus não rejeitará aquele que o buscar e o clamar em qualquer nação da terra. Eu louvo a Deus porque hoje nós temos notícias, até lemos testemunho aqui de pessoas do Estado Islâmico tendo sonhos com Jesus e se convertendo. Coisa tremenda. Quem buscar, o achará. Hoje, o Senhor diz: vem, coma continuamente na mesa da salvação. Venha, coma fartamente. Fartamente. Eu tenho ouvido de pessoas em outros estados e até noutro país que estão pegando os respingos do que Deus está fazendo aqui.
e dando graças a Deus e repassando para outros. Coma, vem comer. Vamos comer, vamos juntos, vamos comendo, vamos participando desse banquete, até o dia em que nos assentarmos definitivamente à mesa do banquete eterno do Senhor. Por favor, fique de pé no seu lugar.